E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 18, 19 e 20 de Mateus. Estamos aí no nosso 27º dia de leitura, se eu não estiver enganado. Pessoal, eu tinha feito esse vídeo, se você está vendo isso agora, eu tinha feito esse vídeo antes, tava com ele feito, mas só que não sei o que aconteceu, ele não tava o vídeo aqui, então tô vindo gravar essas horas, tá certo, pessoal? Mas vocês vão lendo aí, vocês vão ouvindo aí, tá bom? Perdoem aí. Agora vamos lá. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de ler as Escrituras. Que o Espírito Santo venha nos guiar aqui neste momento. Revela as tuas verdades em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, sem mais demoras. O maior no reino. Capítulo 18. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Pronto, encerramos aí o maior no reino. Agora nós vamos para a advertência para não causar pecado. Versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aqueles que as provocam terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que, no céu, os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Pronto, encerramos aí a advertência para não fazer com que os pequeninos do Senhor pequem. Agora nós vamos para a parábola da ovelha perdida. Versículo 12. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade. Ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Pronto, encerramos aí a parábola da ovelha perdida. Agora nós vamos para como corrigir um irmão. Versículo 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Pronto, encerramos aí como corrigir o irmão. Agora nós vamos para a parábola sobre a importância do perdão. Versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pega contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar o senhor,
ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Pronto, encerramos aí a parábola sobre a importância do perdão. Agora nós vamos para o capítulo 19, que recebe o título: Discussão sobre divórcio e casamento. Versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se é essa a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Pronto, agora nós encerramos aí a discussão sobre o divórcio e casamento. Agora nós vamos para o versículo 13 que recebe o título: Jesus abençoa as crianças. Versículo 13. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que os traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Pronto, encerramos aí. Jesus abençoando as criancinhas. Agora nós vamos para o versículo 16 que recebe: o homem rico. Versículo 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Pronto, encerramos aí o homem rico. Agora nós vamos para as recompensas do discipulado. Versículo 23.
Então Jesus disse aos seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Pronto, encerramos aí no versículo 30, Jesus falando sobre as recompensas do discipulado. Agora nós vamos para o capítulo 20, que recebe a parábola dos trabalhadores do vinhedo. Capítulo 20. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque foi bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pronto, encerramos aí a parábola dos trabalhadores no vinhedo. Agora nós vamos para o versículo 17 que recebe: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Versículo 17. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Pronto, terminamos aí Jesus predizendo a sua morte. E agora nós vamos para o versículo 20, que recebe: Jesus ensina sobre servir a outros. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês,
porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Pronto, terminamos aí Jesus ensinando que nós devemos servir os outros. Agora nós vamos para o versículo 29 que recebe: Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante passaram a enxergar e os seguiram. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui o 27º dia de leitura para a honra e glória do Senhor. E assim, que a gente a cada dia tenha mais interesse em saber quem é o Senhor, em conhecer mais a Ele, saber o que é a vontade dEle e obedecer a Ele, certo? Em nome de Jesus, é isso daí, pessoal. Que Deus te abençoe, dê muita graça e sabedoria. E antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos. Também deixe seu like se você gostou, se você não gostou também deixe seu like, certo? Se você quiser colocar um comentário, deixa o comentário aí, dê um apoio, dê uma crítica, sei lá, fala qualquer coisa, só não fale coisa errada aí, entendeu? Fala uma coisa de Deus, certo? Uma coisa boa, que vai contribuir para todo mundo. E também compartilhe esse vídeo, porque assim mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas irão ver o propósito, mais pessoas irão se inspirar para fazer um propósito assim, certo? Desde já que Deus te abençoe minha vida também, aí que a gente tenha um excelente dia. Amém? Tchau, valeu e a paz do Senhor.